Números capítulo 14. A incredulidade. Então, levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Admiramo-nos. Que mais podia esperar-se de um povo que nada tinha diante dos seus olhos senão gigantes poderosos, altas muralhas e grandes cidades? Que mais podia esperar-se senão lágrimas e suspiros de uma congregação que se via a si própria como gafanhotos na presença de tão insuperáveis dificuldades e sem ter o sentido do poder divino que podia conduzi-los vitoriosamente através de tudo? Toda a assembleia estava entregue ao domínio absoluto da infidelidade. Estavam rodeados pelas nuvens escuras e glaciais da incredulidade. Deus estava excluído. Não havia um só raio de luz para iluminar nas trevas em que se haviam envolvido a si próprios. Estavam ocupados consigo mesmos e as suas dificuldades em vez de Deus e os seus recursos. Que mais podiam portanto fazer senão levantar as suas vozes de choro e lamentações? Que contraste entre isto e o começo do Êxodo 15. Ali os seus olhos estavam só fixados em Javé, e portanto podiam cantar o cântico da vitória. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo, que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão em apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Versículos 13 e 14. Em vez disto era Israel que estava em temor, e a dor apoderou-se deles. Então, os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-á um tremor, derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles. Versículos 15 e 16. Em suma, é o lado contrário do quadro. O tremor, o espanto e o pavor se apoderaram de Israel em vez de seus inimigos. E por quê? Porque aquele que enche a sua visão em Êxodo 15 é completamente excluído em Números 14. Nisto está toda a diferença. Num caso a fé leva vantagem, no outro é a infidelidade. Pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Ó, que contraste entre estes acentos de triunfo e os gritos infiéis e lamentações de Números 14. Em Êxodo 15 nenhuma palavra sobre os filhos de Enaque, muralhas altas e gafanhotos. Não, não, o Senhor é tudo. É a sua destra, o seu braço poderoso, o seu poder, a sua herança, a sua habitação, os seus atos a favor do seu povo resgatado. E por outro lado se é feita preferência aos habitantes de Canaã é só pensando neles como apoderados de tremor, espantos e perturbados. Mas, por outro lado, quando nos voltamos para Números 14 tudo é lamentavelmente invertido. Os filhos de Enaque são postos em eminência. As altas muralhas, as cidades enormes com as suas temíveis fortificações, enchem a visão do povo, e não ouvimos uma só palavra sobre o todo-poderoso libertador. De um lado estão as dificuldades e do outro os gafanhotos, e se constrangido a exclamar, será possível que os que entoaram o cântico de triunfo junto ao Mar Vermelho se hajam convertido nos chorosos incrédulos de Cádiz? Ah! Assim é, e aqui aprendemos uma profunda e santa lição. Temos de recorrer continuamente, ao passar por estas cenas do deserto, a essas palavras que nos dizem que de tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10 verso 11. Não somos nós, à semelhança de Israel, mais propensos a olhar para as dificuldades que nos rodeiam do que para o bendito Senhor que se tem encarregado de nos conduzir através delas todas e nos introduzir em segurança no seu reino eterno? Por que estamos às vezes abatidos? Por que nos lamentamos? Por que motivo se ouvem mais as palavras de descontentamento e impaciência no meio de nós do que os cânticos de louvor e ações de graças? Simplesmente porque permitimos que as circunstâncias nos ocultem Deus, em vez de termos Deus como um perfeito véu para os nossos olhos e objeto dos nossos corações.
E demais, perguntamos, por que razão é que nós menosprezamos a nossa posição de homens celestiais? Por que deixamos de tomar posse do que nos pertence como cristãos? De pôr pé sobre essa herança espiritual e celestial que Cristo tem adquirido para nós e na posse da qual entrou como nosso precursor? Qual a resposta a dar a estas interrogações? Apenas uma palavra: incredulidade. A palavra inspirada declara a propósito de Israel que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3 verso 19. Assim acontece conosco. Deixamos de entrar na nossa herança celestial, deixamos de tomar posse praticamente da nossa verdadeira e própria parte, deixamos de andar, dia a dia, como o povo celestial, sem ter lugar, nome ou porção na terra, sem nada termos que ver com este mundo senão passar dele como peregrinos estrangeiros, através que seguem as pisadas de aquele que nos precedeu e tomou o seu lugar nos céus. E por que fracassamos? Por causa da incredulidade. A fé não está na energia, e portanto as coisas que se veem têm mais poder sobre os nossos corações do que as coisas que se não veem. Oh, que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé e dê energia às nossas almas e nos conduza em tudo de forma que possamos não só ser achados falando da vida celestial mas vivendo-a para louvor de aquele que nos chamou em sua infinita graça para ali. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito! Ou, se morrêramos neste deserto! E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Versículos 2 a 4. Existem duas tristes fases de incredulidade que se mostram na história de Israel no deserto, e uma em Horebe, a outra em Cádiz. Em Horebe fizeram um bezerro de ouro, e disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Em Cádiz sugeriram levantar um capitão para os reconduzir ao Egito. O primeiro caso é a superstição da incredulidade, o segundo a independência voluntária da incredulidade e, certamente, não temos motivo para espanto se aqueles que pensavam que um bezerro os tinha tirado do Egito agora queriam levantar um capitão para os conduzir de novo ali. A pobre inteligência humana é jogada como uma bola de um para outro desses males dolorosos. Não existe recurso senão aquele que a fé encontra no Deus vivo. No caso de Israel, Deus foi perdido de vista. Não viam outro recurso senão um bezerro ou um capitão, morte no deserto ou regresso ao Egito. Caleb forma um brilhante contraste com tudo isto. Para ele não havia morte no deserto nem regresso ao Egito, mas uma ampla entrada na terra prometida ao abrigo do impenetrável escudo de Javé. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então, disse toda a congregação que os apedrejassem. E por que deviam ser apedrejados? Era por terem mentido? Era por haverem proferido blasfêmias ou feito algum mal? Não, era por causa do seu ousado e sincero testemunho da verdade. Haviam sido enviados a espiar a terra e fazer um relato exato a respeito dela. Fizeram isto, e por isso disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. O povo não gostava então mais da verdade do que agora. A verdade nunca é popular. Não há lugar para ela neste mundo ou no coração humano. A mentira e o erro, em todas as suas formas, será aceite, mas a verdade nunca. Josué e Caleb tiveram que afrontar, no seu tempo, o que todas as verdadeiras testemunhas do Senhor, em todos os tempos, têm experimentado e terão de experimentar, isto é, a oposição e o aborrecimento da massa dos seus semelhantes.
600.000 vozes levantaram-se contra 2 homens que simplesmente disseram a verdade e confiaram em Deus. Assim tem sido, assim é, e assim será até esse glorioso momento em que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11 verso 9. Mas, quão importante é estar-se habilitado, à semelhança de Josué e Calebe, a dar um testemunho claro, firme e completo da verdade de Deus. Quão importante é manter a verdade quanto à própria parte e herança santos. Existe uma grande tendência para corromper a verdade, para desperdiçar e abandonar e rebaixar o seu padrão. Daí a necessidade urgente de possuir a verdade em poder divino na alma e podermos dizer, ainda que na nossa pequena medida, nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. João 3 verso 11. Calebe e Josué não só haviam estado na terra, mas haviam estado com Deus por causa da terra. Tinham olhado para ela do ponto de vista da fé. Sabiam que a terra era deles no propósito de Deus, que, como dom de Deus, era digna de ser possuída e que, pelo poder de Deus, ainda haviam de a possuir. Eram homens cheios de fé, de coragem e poder. Bem-aventurados homens! Viviam na luz da presença divina, enquanto toda a congregação estava envolta nas sombras escuras da sua incredulidade. Que contraste! E isto que sempre marca a diferença até mesmo entre o povo de Deus. Encontramos constantemente pessoas de quem não podemos ter dúvidas de que são filhos de Deus, mas que, não obstante, parecem nunca chegar à altura da revelação divina quanto à sua posição e parte que têm como santos de Deus. Estão sempre cheios de dúvidas e temores, sempre rodeados de nuvens, sempre do lado escuro das coisas. Olham para si mesmos ou para as suas circunstâncias ou dificuldades. Nunca são alegres e felizes, nunca podem mostrar essa alegre confiança e coragem que convém a um cristão e que glorifica a Deus. Tudo isto é verdadeiramente deplorável, e não deveria ser. Podemos estar seguros de que aqui há algum grave defeito, qualquer coisa radicalmente má. O cristão deveria estar sempre tranquilo e feliz, sempre disposto, haja o que houver, a louvar a Deus. A sua alegria não provém de si mesmo ou da cena através da qual passa, mas do Deus vivo e está fora do alcance de toda a influência terrestre. Ele pode dizer, Deus meu, fonte de todas as minhas alegrias. Este é o doce privilégio do mais fraco Filho de Deus. Mas é aqui, justamente, que falhamos de um modo tão triste. Desviamos os nossos olhos de Deus para os fixarmos em nós próprios ou nas circunstâncias, nos agravos ou nas dificuldades, por isso tudo é trevas e descontentamento, murmurações e lamentações. Isto não é, de modo nenhum, cristianismo. E incredulidade sombria, mortal, que desonra a Deus e deprime o coração. Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, segundo Timóteo 1 verso 7. Tal é a linguagem de um Calebe verdadeiramente espiritual, linguagem dirigida àquele cujo coração sentia o peso das dificuldades e perigos que o rodeavam. O Espírito de Deus enche a alma do verdadeiro crente de uma santa ousadia. Dá elevação moral acima da atmosfera fria e tenebrosa que o rodeia e leva a alma à claridade deslumbradora daquela região onde os vendavais e as tempestades jamais se desencadeiam. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Versículos 10 a 12. Que momento este na história de Moisés! Aqui estava o que a natureza podia considerar como uma oportunidade única para ele. Nunca antes e nunca depois houve qualquer ocasião de um simples homem ter assim uma porta aberta diante dele. O inimigo e o seu próprio coração podiam dizer, este é o momento favorável para ti. Tens aqui a oferta de vires a ser o chefe fundador de uma grande e poderosa nação, uma oferta feita pelo próprio Senhor. Tu não a procuraste. E posta diante de ti pelo Deus vivo, e seria o cúmulo da loucura da tua parte rejeitá-la. Porém, amigo, Moisés não era egoísta.
Estava embebido demasiadamente do Espírito de Cristo para buscar ser alguma coisa. Não tinha ambições profanas nem aspirações egoístas. Só desejava a glória de Deus e o bem do seu povo, e a fim de alcançar esse fim, estavam, por graça, a sacrificar-se a si próprio e aos seus interesses sobre o altar. Ouvi a sua admirável resposta. Em vez de agarrar a oferta contida nas palavras farei de ti povo maior e mais forte do que este, em vez de aproveitar avidamente a ocasião única de lançar os fundamentos da sua fama e fortuna pessoal, se coloca a si próprio completamente de lado e responde no tom de mais nobre desinteresse, e disse Moisés ao Senhor, e assim, os egípcios ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste ovo, que de face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E, se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso, os matou no deserto. Versículos 13 a 16. Moisés toma aqui posição mais elevada. Está exclusivamente ocupado com a glória do Senhor. Não pode suportar a ideia de que o brilho dessa glória seja deslustrado à vista das nações dos incircuncisos. Que importava que ele se tornasse um chefe fundador, que importava que no futuro milhões de homens o considerassem como ilustre progenitor, se toda esta glória e esta grandeza pessoal só devia ser adquirida por um sacrifício de um raio de glória divinal ou quê? Fora com tal pensamento. Que o nome Moisés seja riscado para sempre. Assim o havia dito nos dias do bezerro de ouro, e estava pronto a repeti-lo nos dias do capitão. Ante a superstição e independência de uma nação incrédula, o coração de Moisés batia só pela glória de Deus. Essa glória deve ser mantida a todo custo. Venha o que vier, custe o que custar, a glória de Deus deve ser mantida. Moisés sentiu que era impossível qualquer coisa estar bem se o mandamento não fosse posto na rigorosa manutenção da glória do Deus de Israel. O pensamento de se engrandecer às expensas do Senhor era totalmente insuportável para o coração deste abençoado homem de Deus. Não podia suportar a ideia de que o nome que ele tanto amava fosse blasfemado entre as nações, ou que jamais fosse dito, por alguém que o Senhor não havia podido. Mas havia outra coisa que estava junto do coração desinteressado de Moisés, pensou no povo. Amava-os e interessava-se por eles. A glória do Senhor, sem dúvida, estava em primeiro lugar, mas a bênção de Israel vinha logo depois. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é longânimo, e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. Versículos 17 a 19. Isto é extraordinariamente belo. A ordem, o tom e o espírito desta petição são dos mais primorosos. Há, primeiro e acima de tudo, uma grande solicitude pela glória do Senhor. Esta glória deve ser protegida por todos os lados. Mas então é precisamente sobre este princípio, isto é, a manutenção da glória, que ele busca o perdão para o povo. As duas coisas estão ligadas entre si da maneira mais bendita nesta intercessão, que a força do meu Senhor se engrandeça. Com que fim? De julgamento e destruição? Não, o Senhor é longânimo. Que pensamento! O poder de Deus em longanimidade e perdão. Como é indizivelmente precioso! Quão familiarizado estava Moisés com o próprio coração e pensamento de Deus para poder falar neste tom. E como ele está em contraste com Elias quando no Monte Horebe intercedia contra Israel. Não temos muita dificuldade em ver qual destes dois homens honrados estava mais de harmonia com o Espírito de Cristo. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da sua benignidade. Estas palavras eram agradáveis aos ouvidos do Senhor,
pois ele deleita-se em dar perdão. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. E então acrescenta, porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Versículos 19 a 21. Observe o amigo atentamente estas duas expressões. São absolutas e sem restrição. Lhe perdoei. E a glória do Senhor encherá toda a terra. Nada poderia, de maneira alguma, tocar estes grandes fatos. O perdão está assegurado, e a glória resplandecerá ainda sobre toda a terra. Nenhum poder do mundo ou do inferno, dos homens ou demônios, poderá jamais interferir com a integridade divina destas duas preciosas expressões. Israel se regozijará no perdão pleno do seu Deus, e toda a terra se alegrará ainda com o brilho puro da sua glória. Mas, por consequência, há tanto a disciplina como a graça. Isto nunca deve ser esquecido, nem estas coisas devem ser confundidas. Todo o livro de Deus ilustra a distinção entre a graça e o regime de governo, e em nenhuma parte tão eficazmente como na passagem que temos diante de nós. A graça perdoará e a graça encherá a terra com os raios benditos da glória divina, mas note-se a linguagem espantosa das rodas do governo manifestada nestas temíveis palavras, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos, amanhã, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Versículos 22 a 25. Isto é muito solene. Em vez de confiarem em Deus e avançarem ousadamente para a terra da promessa em simples dependência do seu braço onipotente, eles provocaram-no por sua incredulidade, menosprezaram a terra agradável, e foram compelidos a retroceder àquele grande e terrível deserto. Depois, falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo, e até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, o cada dia representado 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão e aí falecerão. Versículos 26-35. Tal foi, pois, o fruto da incredulidade, e tal foi a conduta governamental de Deus com um povo que o havia provocado com as suas murmurações e dureza de coração. É da máxima importância observar aqui que foi a incredulidade que manteve Israel fora de Canaã na ocasião que estamos considerando. O comentário inspirado de Hebreus 3 põe esta questão fora de toda a dúvida. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Poderia talvez dizer-se que não havia chegado o tempo de Israel entrar na terra de Canaã. A iniquidade dos amorreus não tinha ainda atingido seu ponto culminante. Mas esta não é a razão por que Israel recusou atravessar o Jordão. Não sabiam nada da iniquidade dos amorreus nem pensaram nela. A Escritura é tão clara quanto possível, e não puderam entrar não por causa da iniquidade dos amorreus, não porque o tempo não era ainda chegado, mas simplesmente por causa da sua incredulidade. Deveriam ter entrado.
Era seu dever fazê-lo, e foram julgados por não o haverem feito. O caminho estava aberto. O juízo da fé, como fora pronunciado por Caleb, era claro e firme, e subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eram capazes nesse momento como podiam ser em qualquer outro, visto que aquele que lhes havia dado a terra era o mesmo que podia torná-los capazes de entrar nela e a possuírem. É conveniente notar isto e ponderá-lo cuidadosamente. Existe um certo modo de falar dos conselhos, propósitos e decretos de Deus, das suas ordenanças de governo moral, e dos tempos e estações que ele estabeleceu pelo seu próprio poder, que tem um alcance tal que chega a varrer os próprios fundamentos da responsabilidade humana. Devemos-nos guardar cuidadosamente desta ideia. Devemos lembrar sempre que a responsabilidade do homem assenta sobre o que é revelado e não sobre o que é secreto. Era dever de Israel subir imediatamente e tomar posse da terra, e foram julgados por não haverem feito. Os seus cadáveres caíram no deserto, porque não tiveram fé para entrar na terra. Não nos oferece isto uma solene lição? Certamente. Como é que, nós, como cristãos, falhamos assim em fazer valer praticamente a nossa posição celestial? Somos libertados do juízo pelo sangue do Cordeiro, somos libertados deste presente século pela morte de Cristo, mas não atravessamos o Jordão, em espírito e fé, para tomar posse da nossa herança celestial. Crê-se geralmente que o Jordão é um tipo da morte como o fim da nossa vida natural neste mundo. Isto, em um sentido, é verdade. Porém, como se explica que, quando Israel, por fim, atravessou o Jordão, tiveram de começar a combater? Seguramente nós não teremos de combater quando chegarmos ao céu. Os espíritos dos que têm partido na fé em Cristo não estão a combater no céu. Não estão em conflito de qualquer forma. Estão em repouso. Estão à espera da manhã da ressurreição, mas esperam no repouso, não em conflito. Por isso, há alguma coisa mais simbolizada no Jordão do que o fim da vida do indivíduo neste mundo. Devemos encará-lo como a figura da morte de Cristo sob um grande aspecto, assim como o ar vermelho é uma figura da morte de Cristo sob outro aspecto, e o sangue do Cordeiro da Páscoa de outro. O sangue do Cordeiro havia posto Israel ao abrigo do juízo de Deus sobre o Egito. As águas do Mar Vermelho haviam libertado Israel do próprio Egito e de todo o seu poder. Mas eles tinham de atravessar o Jordão, tinham de pôr a planta do pé sobre a terra da promissão e manter o seu lugar ali a despeito de todos os inimigos, tinham de lutar por cada polegada de Canaã. E qual é o significado deste último episódio? Nós temos de combater pelo céu? Quando um cristão adormece e o seu espírito parte para estar com Cristo no paraíso, é ainda uma questão de combaterá? Claro que não. Que devemos então aprender com a travessia do Jordão e as guerras de Canaã? Simplesmente isto: Jesus foi morto, deixou este mundo, não só morreu por nossos pecados, mas quebrou todos os elos que nos ligavam a este mundo, de forma que nós estamos mortos para o mundo, mortos para o pecado e mortos para a lei. À vista de Deus e no juízo da fé temos tanto que ver com este mundo como um morto tem que ver com o mundo. Somos chamados para nos considerarmos como mortos para o mundo e vivos para Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, para vivermos no vigor da nova vida que possuímos em união com Cristo ressuscitado. Pertencemos ao céu, e mantendo a nossa posição como homens celestiais que temos de combater com os espíritos perversos nos lugares celestiais na própria esfera que nos pertence e da qual eles não foram ainda expulsos. Se nos contentarmos em andar à maneira dos homens, em viver como aqueles que pertencem a este mundo, em parar junto ao Jordão, se nos contentarmos em viver como habitantes da terra, se não aspiramos à nossa própria posição celestial, então não conhecemos nada do conflito de Efésios 6 verso 12. E procurando viver como homens celestiais, no tempo presente na terra, que compreenderemos o significado do conflito que é o antítipo das guerras de Israel em Canaã. Não teremos de combater quando chegarmos ao céu, mas se desejamos viver uma vida celestial na terra, se procuramos comportar-nos como aqueles que estão mortos para o mundo e vivos em aquele que desceu por nós as águas frias do Jordão, então, certamente, temos de combater.
Satanás não se poupara esforços para nos impedir de viver no vigor da nossa vida celestial, e daí o conflito. Procurará fazer-nos andar como aqueles que têm uma posição terrestre, para sermos cidadãos deste mundo, para contendermos pelos nossos direitos, para mantermos a nossa distinção e dignidade, para desdizer praticamente essa grande verdade cristã fundamental que estamos mortos com Cristo e ressuscitados com Ele. Se o amigo se voltar por um momento para Efésios 6, verá como o autor inspirado apresenta este interessante assunto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, como Israel teve de fazer em Canaã, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Versículos 10 a 13. Aqui temos o próprio conflito cristão. Não se trata aqui de uma questão de concupiscência da carne ou da fascinação do mundo, ainda que, seguramente, temos de vigiar contra essas coisas mais das ciladas do diabo. Não do seu poder, que está para sempre destruído, mas daqueles meios ardilosos e ciladas por meio dos quais procura impedir que os cristãos deem cumprimento à sua posição e herança celestial. Ora, é na condução deste conflito que nós falhamos tão assinaladamente. Não aspiramos a tomar aquilo para que temos sido chamados. Muitos de nós estamos satisfeitos por saber que estamos ao abrigo do juízo pelo sangue do Cordeiro. Não compreendemos o profundo significado do Mar Vermelho e do Rio Jordão e não nos apoderamos praticamente da sua importância espiritual. Andamos como os demais homens, a própria coisa pela qual o apóstolo censurou os coríntios. Vivemos e atuamos como se pertencêssemos a este mundo, ao passo que a Escritura ensina e o nosso batismo expressa que estamos mortos para o mundo, assim como Jesus está morto para ele, e que em ele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2 verso 12. Que o Espírito Santo conduza as nossas almas à realidade destas coisas. Possa Ele apresentar-nos os preciosos frutos desse país celestial que é nosso em Cristo e nos fortaleça no seu próprio poder no homem interior, que possamos ousadamente atravessar o Jordão e pôr os pés na Canaã espiritual. Vivemos, como cristãos, muito abaixo dos nossos privilégios, consentimos que as coisas que se veem nos roubem o gozo das coisas que se não veem. Oh, que possamos ter uma fé mais forte para tomar posse de tudo que Deus nos tem dado livremente em Cristo. Devemos prosseguir agora com a nossa história. E os homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, aqueles mesmos homens, que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Versículos 36 a 38. E espantoso pensar que entre aquela vasta assembleia de 600.000 homens, além das mulheres e crianças, só houve 2 que tiveram fé no Deus vivo. Não falamos certamente de Moisés, mas simplesmente da congregação. Toda a assembleia, salvo 2 exceções brilhantes, estava dominada por um espírito de incredulidade. Não podiam confiar em Deus para os introduzir na terra, não, pensaram que Ele os tinha trazido ao deserto para ali morrerem, e certamente podemos dizer que eles colheram os frutos da sua incredulidade. As 10 testemunhas falsas morreram da praga, e os muitos milhares que aceitaram o seu falso testemunho foram obrigados a regressar ao deserto para ali vaguearem para cima e para baixo durante 40 anos e morrerem então e ali serem sepultados. Mas Josué e Calebe permaneceram sobre o bendito terreno de fé no Deus vivo, essa fé que enche a alma de coragem e dá mais alegre confiança. E deles podemos dizer que colheram segundo a sua fé. Deus há de honrar sempre a fé que Ele tem infundido na alma. E seu próprio dom, e Ele não pode, podemos dizer com reverência, se não reconhecê-lo onde quer que Ele existir. Josué e Calebe puderam, no simples poder da fé, resistir a uma tremenda corrente de infidelidade.
mantiveram a sua confiança em Deus em face de todas as dificuldades, e ele honrou a sua fé de uma maneira assinalada no fim, pois enquanto os cadáveres dos seus irmãos se reduziam a pó nas areias do deserto, os seus pés pisavam as colinas cobertas de vinhedos e os vales férteis da terra de Canaã. Aqueles declararam que Deus os havia tirado do Egito para morrerem no deserto, e o seu fim foi segundo a sua palavra. Estes declaram que Deus podia introduzi-los na terra, e foram tratados segundo a sua palavra. Isto é um princípio muito importante: seja-vos feito segundo a vossa fé. Mateus 9 verso 29. Lembremo-nos disto. Deus deleita-se na fé, gosta de ser crido, e conferirá sempre honra àqueles que em Ele confiam. Pelo contrário, a incredulidade é dolorosa para si. Desonra-o e provoca-o e traz trevas e a morte sobre a alma. E o mais terrível pecado, duvidar do Deus vivo que não pode mentir e abrigar dúvidas quando ele tem falado. O diabo é o autor de todas as interrogações duvidosas. Compraz-se em fazer vacilar a confiança da alma, mas não tem qualquer poder sobre a alma que confia simplesmente em Deus. Os seus dardos inflamados não podem atingir aquele que está escondido atrás do escudo da fé. Quão precioso é viver uma vida de pueril confiança em Deus! E isto que faz o coração tão feliz e enche a boca de louvor e ações de graças. Desvanece todas as nuvens e neblinas, e faz resplandecer o nosso caminho com os raios benditos do semblante do nosso Pai. Por outro lado, a incredulidade enche o coração de toda a sorte de interrogações, lança-nos sobre nós próprios, escurece a nossa senda e faz-nos verdadeiramente miseráveis. O coração de Caleb estava cheio de alegre confiança, enquanto que os corações dos seus irmãos estavam cheios de murmurações e queixas. Assim será sempre. Se queremos ser felizes, devemos estar ocupados com Deus e o que o rodeia. Se queremos ser infelizes, temos de estar só. Ocupados com o ego e o que o rodeia. Vejamos por um momento o capítulo 1 de Lucas. O que foi que encerrou Zacarias em mudo silêncio? Foi a incredulidade. O que era que enchia coração e abria os lábios de Maria e Isabel? A fé. Aqui está a herança. Zacarias teria podido juntar-se a essas duas mulheres piedosas em seus cânticos de louvor, se a sombria incredulidade não tivesse selado os seus lábios em melancólico silêncio. Que quadro! Que lição! Possamos nós aprender a confiar com mais simplicidade em Deus. Que o espírito da dúvida esteja longe de nós. Que sejamos, no meio de uma cena infiel, fortes na fé que glorifica a Deus. O parágrafo final do nosso capítulo ensina-nos outra santa lição. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então, o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandado do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos nossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Então, desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Versículos 39 a 45. Que conjunto de contradição é o coração humano! Quando exortados a subir imediatamente na energia da fé e tomar posse da terra, eles recuaram e recusaram ir, caíram e choraram quando deviam ter subido e conquistar a terra. Em vão, o fiel Caleb lhes garante que o Senhor os introduziria no monte da sua herança, que ele podia fazê-lo. Não quiseram subir porque não podiam confiar em Deus. Mas agora, em vez de curvarem as cabeças e aceitarem os ditames do governo de Deus, eles querem subir presumidamente, confiando em si mesmos. Mas,
Como era inútil marchar sem o Deus vivo no meio deles. Sem ele nada podiam fazer. E todavia, quando podiam tê-lo, tiveram receio dos amalequitas, mas agora, ousam enfrentar esse mesmo povo sem ele. Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem dito. Isto era mais fácil de dizer do que fazer. Um israelita sem Deus não podia medir-se com um amalequita, e é digno de nota que, quando Israel recusou agir na energia da fé, quando caíram sob o poder da incredulidade que desonra a Deus, Moisés mostra-lhes as próprias dificuldades a que eles se haviam referido. Disse-lhes, os amalequitas e os cananeus estão ali. Isto é pleno de instrução. Por sua incredulidade, eles haviam excluído a Deus, e portanto era obviamente uma questão entre Israel e os cananeus. A fé teria considerado a questão como uma questão entre Deus e os cananeus. Este era precisamente o modo como Josué e Caleb viam o assunto quando disseram, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dar, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Aqui está o grande segredo. A presença do Senhor com o seu povo garante vitória sobre todos os inimigos, mas se ele não estiver com eles, eles são como água derramada no chão. Os 10 espias incrédulos haviam declarado que eles eram como gafanhotos na presença dos gigantes, e Moisés, pegando na sua palavra, declara-lhes, por assim dizer, que os gafanhotos não podem medir-se com os gigantes. Se, por um lado é verdade que vos será feito segundo a vossa fé, por outro lado é também verdade que vos será feito segundo a vossa incredulidade. Mas o povo conjeturava. Presumiam ser alguma coisa quando não eram nada. E ó, que desgraça presumirmos que podemos avançar na nossa própria força! Que derrota e que confusão! Que situação e que contumácia! Que humilhação e que derrota! Tinha de ser assim por força. Abandonaram a Deus na sua incredulidade, e ele abandonou-os à sua vã conjetura. Não quiseram subir com ele em fé, e ele não quis ir com eles na sua incredulidade. Mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Assim terá de ser sempre. De nada vale aparentar força, mostrar elevadas pretensões, presumir ser alguma coisa. As pretensões e as aparências são piores do que inúteis. Se Deus não for conosco, somos como o vapor da manhã. Contudo, devemos aprender isto praticamente. Devemos descer ao próprio fundo de tudo que existe no ego, para provar a sua completa nulidade. E efetivamente é o deserto, com todas as suas variadas cenas e mil experiências, que conduz a este resultado prático. Ali aprendemos o que é carne. Ali a natureza mostra-se inteiramente em todas as suas fases, algumas vezes cheia de uma covarde incredulidade, outras, cheia de uma falsa confiança. Em Cádiz recusa subir quando lhe é dito para avançar, em Horma persiste em subir quando se lhe diz que não suba. Assim é como os extremos se tocam nessa natureza pecaminosa que o autor e o amigo destas páginas trazem em si de dia em dia. Porém, há uma lição especial, prezado amigo, que devemos procurar aprender a fundo, antes de começar a nossa partida de Horma, e é esta: existe uma imensa dificuldade em andar humilde e pacientemente no caminho que o nosso fracasso tornou necessário para nós. A incredulidade de Israel, recusando subir à terra de Canaã, tomou necessário que, nos atos do governo de Deus, eles voltassem para trás e errassem no deserto durante 40 anos. A isto eles não queriam submeter-se. Recalcitraram contra isso. Não podiam dobrar a cerviz ao jugo que lhes era necessário. Quantas vezes é este o nosso caso? Falhamos, damos qualquer passo em falso, caímos nas consequentes circunstâncias de provação, e, então, em vez de nos inclinarmos humildemente debaixo da mão de Deus e buscarmos andar com Ele, em humildade e espírito contrito, tornamo-nos obstinados e rebeldes, queixamo-nos das circunstâncias em vez de nos julgarmos a nós próprios, e procuramos obstinadamente escapar às circunstâncias, em vez de as aceitarmos como as consequências justas e necessárias da nossa conduta.
pode suceder também que por fraqueza ou fracasso, de uma ou outra forma, recusamos entrar numa posição ou senda de privilégio espiritual, e, em consequência disso, somos empurrados para trás na nossa carreira, e colocados num banco mais baixo da escola. Então, em vez de nos conduzirmos humildemente e de nos submetermos com humildade e contradição às mãos de Deus, tomamos a liberdade de forçar a posição, e aparentamos gozar o privilégio e alegamos pretensões de poder, e tudo resulta na mais humilhante derrota e confusão. Estas coisas requerem a nossa mais profunda consideração. É uma grande coisa cultivar um espírito humilde, um coração consciente com um lugar de fraqueza e menosprezo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Um espírito pretensioso tem de ser mais cedo ou mais tarde humilhado, e toda pretensão de poder tem de ser revelada. Se não houver fé para tomar posse da terra prometida, então não haverá outra coisa a fazer senão trilhar o deserto em humildade e simplicidade. E, bendito seja Deus, Ele estará conosco nesta viagem do deserto, ainda que não possa estar e não estará conosco no caminho do orgulho e pretensão. O Senhor recusou acompanhar Israel à montanha dos amorreus, mas estava pronto a voltar para trás, e, em graça paciente, a acompanhá-los em todos os seus desvios através do deserto. Se Israel não quer entrar em Canaã com o Senhor, Ele está disposto a voltar ao deserto com Israel. Nada pode ceder à graça que brilha nisto. Tivessem eles sido tratados segundo os seus merecimentos, e podiam, pelo menos, ter sido deixados para vaguear sozinhos através do deserto. Mas, bendito seja para sempre o seu grande nome, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. Não obstante toda a incredulidade, a ingratidão e a provocação que o povo mostrou, apesar do seu regresso ao deserto ser o fruto da sua própria conduta, o Senhor, em condescendente graça e paciente amor, volta com eles para ser um companheiro de viagem no deserto durante 40 longos e tristes anos. Assim, se o deserto demonstra o que o homem é, mostra também o que Deus é e, além disso, mostra o que é a fé, pois Josué e Caleb tiveram de voltar com toda a congregação dos seus irmãos incrédulos e permanecer durante 40 anos privados da sua herança, embora eles próprios estivessem prontos, pela graça, a subir à terra. Isto podia parecer uma grande injustiça. A natureza podia julgar que era pouco razoável que 2 homens de fé tivessem de sofrer por causa de incredulidade de outros. Mas a fé pode esperar com paciência. E demais, como poderiam Josué e Caleb queixar-se da marcha prolongada, quando viam o Senhor disposto a compartilhar dela com eles? Era impossível. Estavam dispostos a aguardar o momento determinado por Deus, pois a fé nunca tem pressa. A fé dos servos podia bem ser mantida pela graça do Mestre.